Vamos dar uma palavrinha sobre o fiasco do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio? Bem, comecemos com a palavra Olimpíada. As Olimpíadas são assim chamadas, acho que todo mundo sabe, porque as primeiras foram realizadas na cidade de Olímpia, ou Olimpia na pronúncia grega, no século VIII a.C. Havia uma modalidade apenas de esporte, uma corrida, que em grego é stadium. Stadium é a mesma palavra grega, stadium, que deu stadium no latim e estádio em português, como estádio do Maracanã, estádio do Beira-Rio. Eu estou aqui puxando a brasa para minha sardinha porque sou torcedor do Internacional. Também ser torcedor do Internacional alivia muito a barra de qualquer um, né? Porque as grandes rivalidades aqui são entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, etc. Bem, então essas Olimpíadas eram realizadas religiosamente. Aqui cabe bem o termo, porque as Olimpíadas foram denominadas assim e cheia de festejos em homenagem ao deus Zeus, o principal deus do Olimpo, o nome do monte que está no nome de Olímpia e na própria designação dos Jogos, nas Olimpíadas. Olimpo quer dizer resplandecente, tem alguma coisa a ver com o etmo de luz. Era um dos montes mais altos de Atenas, e por todo o Peloponeso havia, na Grécia Antiga, havia montes com este nome, mas o mais alto era esse, o Monte Olimpo, nos arredores de Atenas, que era dado como a morada de Zeus e de outros 11 deuses. Em alguns períodos, esses deuses foram 14. Quando se realizou a primeira Olimpíada, no século VIII a.C., a estátua de Zeus, que era um colosso, uma das maravilhas da antiguidade, já tinha sido derrubada por um terremoto. As Olimpíadas foram sendo realizadas de 4 em 4 anos, mas foram suspensas pelo imperador romano no século IV depois de Cristo, pelo imperador romano Teodósio, porque elas eram consideradas pagãs, isto é, ofensivas ao império que então tinha se erguido desde Constantino, naquele mesmo século, com base no monoteísmo dos cristãos, do único Deus, desde aquela famosa batalha de Constantino, em que ele teria visto no céu um sinal, um letreiro, dentro também de um feixe de luz, onde estava escrito in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele mandou desenhar em cada escudo dos soldados, seus soldados, nos dias anteriores à batalha, esta frase, in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. E de fato venceu, se aliou aos cristãos, declarou o cristianismo a religião oficial do poderoso Império Romano e se constituiu uma outra vida, uma sobrevida para o Império Romano com o apoio dos cristãos a partir do século IV. Esse imperador Teodósio, cristão, que proibiu as Olimpíadas, está realmente no apogeu de seu poder quando proíbe as Olimpíadas. Elas são retomadas, entretanto, nos finais do século XIX, pelo francês, o Barão de Coubertin, que a gente pronuncia Barão de Coubertin, assim como a gente diz aqui no Rio, mesmo na Barra da Tijuca, né? Rua Visconde de Taunay, é Toné, o nome do Visconde francês é Visconde de Toné. O carioca tem esse costume de aportuguesar os nomes. E por que os brasileiros estão fazendo fiasco em Tóquio? Todas as Olimpíadas são assim. Elas são realizadas de 4 em 4 anos, então deveriam ter sido realizadas em 2020.
foram prorrogadas por causa da pandemia e foram realizadas, estão sendo realizadas, então, neste 2021. Fazer fiasco é quebrar o frasco, é uma corruptela do italiano frasco, fiasco, e fare um fiasco é o sujeito que fabricava vidros requintados em Veneza. Ele, ao soprar o vidro, ele acabava errando e jogava este fiasco, este frasco, no lixo para servir como sobra, como sucata para servir para a fabricação de outros vidros, não aqueles requintados que ele estava fazendo. Diz uma lenda que um ator cômico foi para o palco, tentava fazer graça com um frasco deste na mão e deixou cair o frasco, quebrou. Então ele fez um fiasco, o número dele foi um fiasco, foi um frasco, foi um fiasco. Fazer fiasco é fazer feio, não obter o êxito. E por que os galalaus brasileiros vão tão mal nas Olimpíadas? Mesmo sendo muito bons no futebol, acabaram estreando, derrotando a poderosa Alemanha por 4-2, provavelmente vão voltar com poucos títulos. Hoje, quando eu estou gravando esta coluninha, o Brasil está em 50º lugar. Vejam vocês, uma nação que em qualquer medição que se faz está sempre entre as 10 primeiras do mundo, a começar por sua dimensão, sua população, e nas Olimpíadas vai sempre mal. Porque o galalau não tem oportunidade de se aplicar ao esporte como os outros se aplicam. E por que ele é chamado de galalau? Porque um personagem da Canção de Rolando, que é um sobrinho do Carlos Magno, era chamado de Garnelon, e ele perde uma batalha decisiva. E este Garnelon passa de memória em memória, chega ao Brasil com esta variante. Garnelon acaba dando em galalau para designar o grandão, o rapazote, um guri já forte, robusto, que em vez de trabalhar fica praticando crimes, pequenos delitos ou grandes delitos aí pelas esquinas. Os galalaus não são educados, nós não investimos em educação, não é de hoje, não investimos há muito tempo, nem na educação esportiva, que dirá nas outras, e nós, então, fazemos fiasco. Fazemos fiasco em Tóquio, e para concluir, Tóquio quer dizer em japonês capital do leste. Foi uma cidade que mudou de nome, chamava-se Eto e virou Tóquio. E este Ki de Tóquio está presente no nome de numerosas outras cidades japonesas, porque elas são capital de alguma coisa. Antes de terminar realmente, olha, me desculpe quem discordou de mim da coluna anterior, democracia e ditadura, mas eu sou intelectual imparcial, não tomo partido para ficar nesses lugares comuns de condenar ou louvar governos, e eu fiz uma análise de onde vêm as palavras ditadura e democracia, como se pode ver, é só rever a coluna, e registrei o que vi, ouvi e li, e registrei com isenção. Quando me engano, mas não estou fazendo propaganda de nada e de ninguém. Muito obrigado e até de repente.